Glória a Deus. Bom dia, ovelhas do Senhor. Ovelhas do aprisco verdejante do Pai. Nós não estamos sozinhos. Sabe, Ele está conosco. E Ele tem algo a nos falar esta manhã. Ele veio com a presença dele majestosa, né? A sua presença de rei, de Deus forte, poderoso, poderoso na batalha, que não perde uma batalha. Então ele veio na demonstração do seu amor, para falar para você e para mim o quanto ele nos ama e o quanto ele quer guardar a nossa vida debaixo das suas asas. E cada vez que nós estamos juntos e aprendemos mais dele, porque ele tem nos ensinado, começando daqui do púlpito para lá, ele tem nos ensinado a viver segundo a imagem dele como filhos da luz. Isso é o que nos importa. Somos ovelha do pastoreio de Cristo. E por isso ele te fez mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém? Louvado, seja engrandecido o nome do Senhor. E o tema do nosso culto hoje é o preço de ser um discípulo. Bacana. É muito bom. Sabe disso? Que é muito bom. É algo para aprender e pôr em prática. Né? Ser discípulo não é tão simples assim. Não é ser crente dentro da igreja e ser do mundo lá fora. Não é ser crente na igreja e dentro da sua empresa, não. Aqui eu sou o empresário. Então, o empresário que não é ovelha de Cristo vai cogitar das coisas do mundo, os seus meios, não é? De ganhar mais. O interessante é que você hoje veio para aprender a ser discípulo. E Lucas 9, 23 ao 27 diz assim: Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto, de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sobre as honrarias do Pai e dos santos anjos. Com certeza vos asseguro que alguns que aqui se encontram, de modo algum passarão pela morte antes de verem o reino de Deus. Oremos. Pai, reunidos estamos na tua presença. Glorifica o teu nome no nosso meio. Ensina-nos a tua palavra. Desperta os corações. Pai, que eles saiam, que nós possamos sair daqui transformados para louvor da tua glória. Transformado de uma maneira, Senhor, que possamos, Pai, ser vistos como filhos de Deus. Filhos de Deus andando em um mundo, em um lugar que não é nosso, mas nos preparando para subirmos e entrarmos na nossa pátria. Louvado seja o teu nome. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Paizinho. Porque nós, Senhor Deus, estamos aqui no cumprimento da tua palavra. E a tua palavra é verdade. A tua palavra é luz, Senhor. A tua palavra, Senhor, é que nos traz vida e vida com abundância. E a igreja diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam
apenas atrás de milagres, sem disposição, como é visto sempre, sem disposição para trilhar o caminho da renúncia ou pagar o preço do discipulado. Muitos que estão dentro da igreja não têm disposição para trilhar o caminho da renúncia. Eles estão, como aquela grande multidão, atrás de milagres. Então Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo de seus seguidores. A religião que não nos custa nada não tem nenhum valor. Você pode ter ouro, prata, pedras preciosas, mas se você não tem renúncia para ser discípulo, de nada serve. Porque quando sairmos daqui, a gente não leva nada. E se você tem um dentinho de ouro, nem isso você leva. Então não importa. Deus tem nos sustentado com a sua mão direita de poder. E vale a pena ser discípulo. Não se iluda com os luxos desse mundo. A natureza e o caminho do discípulo são padronizados de acordo com quem Jesus é. Você não pode falar que você é discípulo se a sua natureza e o teu caminho não está padronizado na figura de Cristo. Não pode. Então ele exige espírito de renúncia e sacrifício. Antes, nós aprendemos o contrário. Mas louvado seja Deus que desvendou os nossos olhos. Antes, essa era a frase. Não, Deus desvendou os seus olhos para que você saiba que você pode todas as coisas. Sim, nós podemos todas as coisas em Jesus Cristo. Mas, para poder todas as coisas, nós temos que ser discípulos. Jesus só tem uma espécie de seguidor. Só uma. Que é o quê? Discípulos. Se você não é discípulo, você não pode ser seguidor de Cristo. Se você não tem renúncia, você não pode ser seguidor de Cristo. Ele ordenou o que à sua igreja? O que ele ordenou para a sua igreja? O que ele ordenou para que a igreja fizesse? Ele ordenou o quê? Façam discípulos e não admiradores. Porque tem um grupo por aí que são admiradores do evangelho, admiradores da palavra. Sabe como, às vezes eu converso no telefone e falo, é um admirador do evangelho. Isso, é um admirador do evangelho. Mas não basta para ir para o céu ser admirador do evangelho. É muito bacana, muito bonita as palavras do Senhor. Nossa, mas eu sou uma pessoa boa. Mas não é discípulo. Não é discípulo. Não tem renúncia. O discípulo é o mais fascinante projeto de vida. Ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, mas é um seguidor. Isso é ser discípulo. O discípulo segue as pegadas do seu Cristo, do seu Senhor. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não rumo ao sucesso. Porque a igreja de hoje, ela tem por certo que seguir Jesus é ter sucesso. Mas nós
precisamos seguir Cristo rumo ao Calvário. Vai lá, Ari. Não há coroa sem cruz, nem céu sem renúncia. Você quer coroa? Primeiro você tem que ter uma cruz. Você tem que passar lá pelo Calvário. Você quer ir para o céu? Você precisa ter renúncia. Se fosse assim, meus irmãos, não precisava ter igreja protestante, não precisava ensinamento, não precisava coisa alguma. Vamos viver de acordo com aquilo que a gente gosta, que a nossa carne gosta, porque amanhã nós morreremos. Ser discípulo é abraçar simplesmente uma doutrina e seguir uma pessoa. E quem é essa pessoa que você tem que seguir? Jesus. Cristo nos chama para a renúncia, sabe do quê? Pois é, do eu. Cristo nos chama para a renúncia do eu. E nós precisamos abdicar, sabe do quê? Do orgulho, da soberba, da presunção e da autoconfiança, antes de seguirmos as pegadas de Cristo. Porque eu, coisa nenhuma. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim é a esperança da glória. Aonde está o eu? Aonde constitui esse eu? Se já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, para Cristo viver em mim, eu tenho que ter renúncia. Eu tenho que afastar o orgulho, a soberba, a presunção e a autoconfiança. Porque Cristo em mim é a esperança da glória. É só Ele que me dá a esperança de entrar na terra prometida. Porque o meu eu não vai me levar para a terra prometida. Negar-se a si mesmo não equivale à aniquilação pessoal. Não se trata de anular-se, mas é de servir. Envolve mudar o centro, preste atenção. Envolve mudar o centro da gravidade da visão centrada no teu eu, no meu eu, para completa adesão à vontade de Deus. Compreenderam? É mudar a tua visão. Tira essa visão grave do eu. E para que e comece a aderir à vontade de Deus na tua vida. Porque Cristo foi obediente até a cruz. E hoje ele está assentado em lugares celestiais. Ele está assentado à destra do Pai. É isso. Então, se nós queremos subir e ir aos céus de luz, nós precisamos aderir à vontade de Deus, que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Então, se todo mundo quer ir para o céu, porque lá é bom, né? Mas lá os santos anjos fazem a vontade do Pai. E aqui na terra, nós temos que fazer a vontade do Pai, para poder entrarmos no céu de glória. É uma renúncia tão radical e a toda auto-idolatria que nós temos conosco mesmo, de achar que nós somos bonzinhos demais, que a palavra diz que não há um justo sequer. É parar de pensar que, porque eu mudei, eu sou mais crente que fulano, eu sempre tenho razão, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, mas eu não preciso de ninguém. Eu dobro meu joelho e Deus responde. Irmão, está errado isso. Deus nos chamou para ser unidade. Unidade. Ninguém é mais crente que ninguém. Nós temos uma carne terrível. Uma carne terrível
que nos envergonha. E lá pelas tantas nós não percebemos que nós mesmos temos uma alta idolatria por nós, achando que não, eu sou mais crente, eu sou a Beatinha, eu sou a irmã Batata, eu sou a profeta, eu sou aquela que profetizo. Nós temos que crer na palavra e ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé tenha cuidado para que não caia. Ensinamento é muito bom. Esse ensinamento, quando vem do céu para nossas vidas, para que você seja o quê? Moldado à figura de Cristo e que você cresça em estatura e conhecimento, não é assim que Paulo fala? Cresçam em estatura e conhecimento. Seguir Cristo é algo sublime e dinâmico. E é dinâmico. É diário. Então esse desafio nos é exigido o quê? Todos os dias. É no teu trabalho que você tem que mostrar quem você é. Na tua família. É nas nossas escolhas. É nas nossas decisões. É nos nossos propósitos. É nos nossos sonhos. E nas nossas realizações. Nós temos que ter cuidado em todo tempo, em tudo. Seguir a Cristo é imitá-lo. É fazer o que ele faria em nosso lugar. Olha, Jesus estava no deserto, com muita fome. Com muita fome. E Satanás falou o quê? Olha, faz virar aí essas pedras aí em pães. Então ele estava o quê? Tentando Jesus. Nós somos tentados toda hora. Irmãos, olha, tem um sininho que bate assim quando a gente escorrega. Pim, pim, olha lá teu filho. Veja o que ele está fazendo. Então o que Jesus falou para Satanás? Ele já conhecia as estratégias. Se você não conhece as estratégias de Satanás, peça a Deus que te dê discernimento para você entender a luz da palavra e a luz do Espírito Santo. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então ele não foi pego ali, em nem lugar nenhum. Então, meus amados, é amar o que ele ama e aborrecer o que ele aborrece. Nós temos que amar o que Jesus ama e aborrecer o que Jesus aborrece. É viver a vida na sua perspectiva. E os valores de um discípulo, eles estão invertidos. Os valores de um discípulo estão invertidos, esses valores. Ganhar é perder. E perder é ganhar. Às vezes você perde porque fechou a boca. Não bateu boca. Não falou os desaforos que a tua carne está doida para falar. Mas vai ter que me ouvir. Já você está pensando que você não pode perder aquele momento ali do bate-boca. O perder é ganhar. Você sai sem razão, mas ganha com Jesus. Fica de boca fechada, que vai ser melhor para você. E todas as vezes que você não souber fazer isso, vai passar pelo mesmo processo até aprender. Porque é assim que funciona. Para Cristo ser grande, é preciso ser servo de todos. Ser rico é ter a mão aberta para dar. A Bíblia diz, aqueles que têm, que possuem, ajude aos que não têm. Ser feliz é renunciar os prazeres desse mundo. Satanás promete a você glória. Eu tenho que ter glória. Eu tenho que ter mais. Mas no fim, ele te dá sofrimento. Muita gente que é muito rico e tem tudo que deseja,
não vai entrar no reino dos céus, porque às vezes aquela pessoa morre humilde, numa cama de um hospital, e dali ela parte. O que ela conquistou na vida, o que ela teve nessa vida? E a gente nada, mas ela foi para o céu. E aquela que tem tudo, perdeu tudo. E até a sua alma. E vamos falar um pouco o contrário, que não é pecado ser rico. Tem tudo, mas não tem discernimento. Tem tudo, mas precisa correr atrás de profeta. Tem tudo e não tem segurança em Cristo. E aquela pessoa humilde, que conhece a palavra, que tem vida de oração, que tem vida de renúncia e que não tem palácio, que tem uma vida humilde, mas anda na luz do caminho da palavra, olha, irmãos, essa terá grande galardão. E prêmio é para quem manteve firme. Prêmio é para aqueles que se mantêm firme e que renunciam. Então, quem não, lamento, podem até ir para o céu, mas não terão galardão. E o pobre, aquele que foi desprezado, ultrajado, maltratado, largado, que não houve memória dele, foi para o céu de luz e tem galardão. Vocês conhecem a passagem do esse ali? Ali vai me pregar. Do rico e Lázaro. O homem rico disse: eu estou farto. Tudo isso eu conquistei com a força do meu braço. Nossa, eu tenho muito! E Lázaro, lá, sem nada, largado, morreu, jogado, abandonado, e os anjos vieram e recolheram a alma de Lázaro. E o homem rico, inferno. E ele falou: pai, peça a Lázaro para colocar a ponta do dedo do pé em uma água, jogar uma gotinha aqui na minha boca, porque aqui é sofrimento demais. Aqui é muito quente. E o Senhor falou: olha, que você já teve o seu galardão na terra. Você teve tudo que você queria e Lázaro não. Então agora é a vez de Lázaro. Aquele que foi para esse lado não pode vir para cá. E os que estão aqui não podem ir para aí. Ele falou: então manda ele. Manda alguém ir lá pregar para a minha família, para que eles não venham para esse tormento que eu estou. O reino das trevas é um reino muito organizado. E nós temos que ter cuidado com isso. Vida de cristão não é fácil. Não adianta ninguém falar para mim que vida de crente é fácil. Não é. Não é. A vida do cristão é renúncia. Renúncia. O tempo todo. Satanás tenta nos dividir o tempo todo. Se o seu reino é organizado, Satanás fará tudo para tumultuar a igreja de Cristo. Tudo. Levantando como falsos profetas, disseminando heresias, apresentando formas inofensivas. Que formas inofensivas são essas, pastora? Tá aí. A tão famosa festa junina. Estão fazendo festa junina dentro da própria igreja. Estão colocando fogueira. Estão enchendo de bandeirinhas, doces típicos. Estão se vestindo a caráter. Estão fazendo rodinhas e dança. A própria igreja de Cristo não tem renúncia. Estão copiando, sabe por quê? Sente saudade do mundo.
e ainda não são libertos. Têm vontade, estão igualzinho o povo de Israel quando saiu do Egito. Nossa, eu vim para esse deserto para viver na fé daquilo que eu nem vejo, que eu quero. Moisés, você me tirou lá do Egito, que eu estou com saudade da cebola, dos alhos, do milho. Nós queremos voltar, queremos continuar a ser escravos. Quando a igreja faz uma coisa dessa, ela só muda o nome para, assim, enganar, ter uma outra forma. Festa da roça, não é? Festa do milho. Então, é tudo quanto é festa, mas eles tiram junina. Então, essas festas, eles fazem celebração a um santo. Uai! Como é isso? Como que a igreja protestante pode estar envolvida em um negócio desse, ultrajando o espírito da graça do Senhor? E não me venham com assunto de coisas, tentar falar para mim que não tem problema. Tem problema. É uma festa dedicada a santos. E qual é o teu santo? O meu é Jesus. E eu creio que o teu também. Então tem que haver renúncia. Festa da roça, festa do milho, festa do interior. Não, pastor, é só um entretenimento, uma comunhão dos santos. Ah, vai pro inferno essa comunhão dos santos. Aí tá lá o pastor vestido a caráter, de chapeuzinho de palha e de dancinha, imitando o mundo. Os terreiros por aí fazem a mesma coisa. Então, pera lá, aonde anda a diferença? Como é que é isso? Se nós somos discípulos, se não somos desse mundo, que estamos aguardando a tão grande salvação, como nós estamos esperando subir e ir para o céu, isso é apenas um detalhe, tem coisa muito maior. Eu só estou falando, citando esse assunto, porque é algo muito recente. Mas aí eu faço a festa do milho, vou engaranhar aí, vou pegar muito dinheiro, mais do que o mês todo. Aonde tem Cristo nisso? Aonde tem Jesus nisso? Você, para ter comunhão com os santos, não precisa disso. Nós fazemos aniversário aqui, realizamos, e olha, acabou. Nós podemos falar da palavra. Coisa mais linda e mais maravilhosa é você gastar o seu tempo falando da palavra, falando das coisas espirituais. E assim, ó, quer saber? Vamos orar agora. Conversou. Daqui a pouco, um espírito de intercessão, de oração, se apossa dos irmãos e ali é levantado um clamor ao Redentor. E não ao mundo. São chamadas as formas inofensivas. E apesar de serem lobos, esses tais pastores, eles se apresentam como ovelhas, com falas mentirosas, dando ouvidos a espíritos enganadores. É a doutrina de demônio, eles botam até touro mecânico nessas festas, apresentando um evangelho sem renúncia. Esses falsos mestres podem ser identificados mediante a apresentação de uma teologia. Eles têm uma teologia que não revelam a doutrina do evangelho. Olhem para trás. Olhem para os nossos avós, pais e avós, como é que eles iam congregar. Não tinha essas modernidades aí, não. E Deus falava poderosamente no meio deles.
Deus ainda continua a falar. Continua a falar. Eles, amados, esses falsos mestres, se apresentam como um Cristo que não é nem mesmo genérico. O Cristo que eles se apresentam não é nem genérico. Ele é um placebo, ele é um placebo, uma pílula sem farinha, uma pílula de farinha. Sabe aqueles anticoncepcionais que é feito de farinha? É isso que esses mestres, falsos mestres são, sem medicação real. Um Cristo que ama todos e que não se importa com a vida que a pessoa leva. Esse é o Cristo que eles pregam. Um Cristo que não sai, que não se importa com o pecado e nem condena o pecador. Um Cristo que levará todos para o céu e viveremos felizes para sempre. Mas nós não tivemos renúncia. Como vamos entrar no céu de qualquer maneira? Quem está lá nos aguardando, a palavra diz que ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Um Cristo que desconhece o futuro e que se surpreende com os homens. O diabo não brinca de ser diabo, mas tem muito crente brincando de ser cristão. Blasfemando o nome do Senhor. Pensa que nessas festinhas eles não estão blasfemando o nome do Senhor? Estão exaltando a Satanás? Satanás não tem medo de números, não, irmãos. Satanás tem medo mesmo é de uma reunião de oração com 5, com 3, com 10, com 15. É essa igreja que Satanás tem medo. Porque estão totalmente de acordo com a palavra. Igreja numerosas que gostam dos pula-pula. Eu não estou dizendo que são todas, mas que não há renúncia. Satanás não está preocupado, ele senta lá para ouvir também. Esse povo é inimigo da cruz e rejeita a mensagem do Evangelho. Mas de que forma? De que forma? De que forma eu tenho que proceder? Efésios 6:11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que na sua ferocidade. Ele usa ciladas, armadilhas e ardis. Ele age dissimuladamente como uma serpente. Assim como ele fez com Eva. Come aí, minha filha, come aí esse fruto aí. Você será como Deus. Você será como ele, você vai ter entendimento, sabedoria, e ele não quer que vocês comam para que você não seja igual a ele. Aí, faça a festa da roça, vamos trocar o nome, fazer uma fogueirinha, vamos botar uma botinha, uma calça jeans, uma blusinha quadriculada. Eu vi foto até de bebezinho no colo da mãe, dentro da igreja, no quintal da igreja. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, isso são sugestões malignas. A serpente, ela se disfarça, sabe como? Ele transfigura-se anjo de luz. Vamos lá, não é nada. Nós só estamos, parecendo um com o outro. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele usa voz mansa. Ele usa diversas máscaras.
Ele tenta enganar as pessoas, levando-as a duvidar da palavra de Deus, como muitos têm feito aí. Grandes líderes querendo que a Bíblia seja reformada. E Deus não mudou, Ele é o mesmo. Exaltando o homem, o diabo, ele põe-se no ouvido. Ele exalta o homem ao apogeu da glória. E o cara se sente. Ele estuda cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está lá fora, que tem o selo de Cristo, o Espírito Santo, ele estuda cada pessoa para saber o lado certo e o momento certo para atacá-la. Lembra o que ele fez com Sansão, com Davi, com Pedro? Você acha o quê? Como que eles foram derrubados? O diabo, ele variou os seus métodos. Ele sondou, investigou cada pessoa e cada fragilidade nossa, que nós temos fragilidade. E como que se chama? Quando aquilo que faz a gente cair, a gente fica totalmente... Não, a fraqueza, a nossa fraqueza. O que acontece? A gente acaba apostatando na nossa fraqueza. Porque se uma pessoa é muito vaidosa, ele vai tentar pegar na vaidade. Ele vai tentar pegar. E Salomão disse que ele viu tudo. Ele teve riquezas, honra e glória. E no final ele falou o quê? Tudo é vaidade. A vaidade nos faz perder sublime e grande salvação. Sabe, meus irmãos, cada um de nós tem uma fraqueza. E ele nos investiga e vai nos pegar lá. Se você não estiver revestido da armadura de Deus. E para estar revestido da armadura de Deus, olha aqui, é essa que está aqui. Vejamos se está na palavra, vejamos se Deus lhe agrada. Mas estou doida para pegar, doida para entrar naquele negócio, porque eu vou ganhar muito dinheiro. Vamos ver se está aqui. Vamos ver se está aqui. Não é mesmo? Então, amados irmãos, nós precisamos estar atentos para identificar as ciladas do inimigo. Do contrário, sofreremos danos. Do contrário, sofreremos danos. Do contrário, sofreremos danos. Por isso, a palavra diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Alguns, por estar com o coração envenenado, com setas malignas, deixam de vir à igreja por algum motivo. Acorda, tu que dormes, e Cristo te iluminará. A sua salvação custou um preço de sangue. Nossa vida a gente perde para viver a de Cristo. Esse é o verdadeiro discípulo. Na verdade, os cristãos não estão em uma companhia militar. Em uma companhia militar terrena. Nós estamos cercados constantemente por seres espirituais malignos. Constantemente. Nós não podemos brincar de ser crente. Brincar, eu sou crente. Não, meu Deus me ama. Ele diz que eu tenho que ser feliz. Aí você vai para o céu. Ainda chega a abrir a boca para dizer eu sou predestinado. Predestinado são aqueles que apresentam frutos de renúncia. Esses sim são predestinados a uma vida eterna. Fora disso,
Esquece. Quando cremos em Cristo, os seres satânicos tornam-se nossos inimigos. Usam todos os truques para nos afastar de Deus. Usa. E nos livrar e nos levar de volta ao pecado. Você pratica o pecado achando que é a coisa mais natural do mundo, porque a mente está tão cauterizada, que você pensa assim, Deus não leva em conta isso. Eu já conversei com pastores que disseram, mas rapaz, como que pode isso? Como que pode isso? Eu tenho que me alinhar a pessoas que me colocam para frente e não para trás, que me coloquem para cima e não para baixo. Como que é isso? Está dentro da igreja, levanta a mão santa e diz que a crente passou da porta da igreja para fora, começa a praticar o pecado. É o adultério. É a mesquinharia. E tantos outros pecados. E aí, o pastor me respondeu, todo mundo é assim. Todo mundo é assim, todo mundo, vírgula. Que todo mundo é assim? Nós somos ovelha de um pastoreio, de alguém superior a todos nós. Nós não somos ovelhas que hoje estamos com a lã branquinha e vamos lá nos sujar no pecado e voltamos para o cercadinho lá, para o pasto das ovelhas que pagaram o preço de renúncia. Não é assim. E olha, irmãos, isso não é lei não, tá? Isso é regra. Regra bíblica. Quem disser para você que isso aqui é lei de maldição, maldito é quem está falando. Então, embora nós, os crentes, tenhamos certeza da vitória, devemos nos enganjar na luta até que Cristo retorne. Porque Satanás, ele luta constantemente contra todos que estão ao lado de Deus. Cristo te oferece, ele oferece a você uma cruz, mas no fim lhe oferece uma coroa que te conduz à glória. Foi assim com ele, não será diferente conosco. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, a tua palavra foi pregada. Paizinho amado, que esta palavra, Senhor, mude os corações, não só da igreja, mas dos ouvintes que ainda ouvirão essa palavra. Que o teu nome seja glorificado e que mais discípulos sejam feitos através dessa palavra. Até mesmo aqueles que acham que são e que não são. Pai, vejam que o preço que foi pago para que eles fossem discípulos foi um preço muito alto. E que nós devemos ter renúncia e andar no caminho da renúncia, glorificando o seu nome e fazendo novos discípulos. Nós louvamos o teu nome e te pedimos, Senhor, fica conosco. Continua, Pai, nos ensinando a trilhar esse caminho que nos leva à vida eterna. Dai-nos, ó Deus, uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de conquistas espirituais e umas conquistas materiais também, Senhor. Alegra o coração do teu povo. Coloca sorriso nos nossos lábios, Senhor. Paizinho amado, e que possamos ser vistos lá fora como filhos da luz, discípulos de Cristo,
no nome de Jesus, para a glória de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que renuncia ao mundo para receber uma coroa de glória, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.